Seja muito bem-vindo para você que chegou aqui até o meu canal no YouTube, para você que vai acompanhar agora esse momento. Primeiramente, eu quero te pedir que, se você não for inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever, que você também possa aí curtir, né, esse material que eu estou colocando, que você possa também compartilhar, né? Tem muitas pessoas aí que precisam ouvir tudo que vai ser falado hoje. E é isso. Vou me apresentar aqui para você que não me conhece. Eu sou o João Carlos, sou hipnoterapeuta. Eu atuo como hipnoterapeuta e como reprogramador mental utilizando PNL, certo? Então, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou falar a respeito de algo que eu chamo de básico bem feito, né? O que é o básico bem feito? O básico bem feito é aquilo que o nome já diz, é básico, e se você fizer ele correto, vai te ajudar demais. E o que é isso? É você cuidar do teu sono, você cuidar aí da tua alimentação, você tomar mais água, você movimentar seu corpo, fazer algum tipo de atividade física e ajustar a sua rotina. Eu chamo isso de básico bem feito, né? Bom, então hoje eu vou falar a respeito desse assunto. Eu estou agora gravando esse vídeo para você que vai assistir aqui no YouTube, e eu estou com algumas pessoas ao vivo comigo no Google Meet, tá? Então, se eu estiver olhando para lá ou para cá, eu estou interagindo tanto com você da gravação quanto com o pessoal. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, aqui esse assunto. Hoje eu vou falar de algo muito simples, como o nome já diz, básico, né? Então, é algo simples. Mas é um simples que, se executado, se torna algo muito poderoso, né? Então, é um simples que, se a gente aplicar isso aqui que eu vou falar hoje, já vai melhorar bastante a tua vida, não tenho dúvidas, tá? Muitas das vezes você deve estar perguntando, poxa, mas você vai falar de todos esses assuntos, você não é terapeuta, você não é hipnoterapeuta, você não cuida de questões da mente, questões emocionais? Sim, mas é muito importante que o corpo esteja bem, né? E também a mente. Então, eu entendo que o corpo e a mente estão ligados um ao outro, então o corpo tem que estar bem também, né? Então, vamos lá. Hoje, então, eu falo sono, depois vamos para alimentação, água, atividade física e essa rotina, né? Pode parecer muito comum e pode parecer que todo mundo já sabe o que eu vou falar aqui. Mas a pergunta é, você que está me assistindo, você está fazendo aí o básico bem feito? Você executa o básico bem feito? Você está cuidando desses pontos a qual eu citei aqui, né? É algo simples, mas que, se você for colocar na prática, pode ser que um ou outro ponto você não consiga fazer ele do jeito que você queira, né? Então, é um simples, mas que tem que ter uma organização e um esforço muito grande para você conseguir fazer, né? Porque antes de falar de ansiedade, de depressão, antes de falar de traumas, né, que é acontecimentos traumáticos na infância, adolescência ou vida adulta, antes de falar até mesmo de bloqueio emocional e todas essas questões que envolvem esses problemas emocionais, a gente precisa olhar para a base. Qual é a base? A base de tudo, o corpo da gente, né? Então, como eu estou fazendo no meu dia a dia? Como eu me comporto, né? O que eu faço no meu dia a dia? Eu estou colaborando com a minha saúde? Eu não estou, estou deixando ela de lado? Como é que está essa questão, né? Então, assim, o básico bem feito, que é essas questões que eu vou falar, é muito importante. Mas o básico bem feito não substitui a terapia, né? Então, o básico bem feito, ele é muito importante, né? Se você fizer, já vai ajustar muita coisa no teu corpo, vai ajudar muito a tua mente, mas não substitui a terapia, né? Porque a terapia, a gente vai tratar de questões emocionais, de mudanças de pensamento, mudanças de sentimento,
e mudança de comportamento. Então, a terapia ela vai ajustar, ela vai agir nessa parte, certo? Então, o básico bem feito não vai fazer isso. Ele vai cuidar, um cuidado que você vai ter com o seu corpo, né? Então, vamos lá. Mas esse básico bem feito, né, ele prepara aí o terreno. Eu costumo dizer que o nosso corpo é o terreno. Então, o meu corpo é o terreno. E a terapia são sementes. Então, o meu terreno, o meu corpo, ele tem que estar bem, né? Para quando a semente, que é a técnica, que é a terapia em si, for aplicada em mim, possa dar frutos, possa germinar essa semente, né? Então, um corpo que está totalmente desregulado, se eu aplicar a técnica ali terapêutica, pode ser que o resultado não tenha tanto efeito esperado. Né? E eu vou te explicar aqui a respeito dos pontos, e lá na frente você vai entender o porquê. Então, assim, é muito importante a gente cuidar desse terreno, né? Deixar esse terreno bom, adubado, regar esse terreno, né? Que é com tudo que eu vou falar logo agora, para que quando a gente fizer a terapia, tudo funcione bem, né? Mente e corpo. Porque a mente e o corpo, eles não estão separados, né? O emocional não vive isolado do biológico, né? Então, isso é muito importante a gente saber. As emoções não estão isoladas do corpo, né? Então, eu vou falar agora de sono, né? Começar pelo sono. O nosso corpo, ele tem um relógio biológico, né? E existe um ritmo interno desse relógio que se chama círculo circadiano. Então, assim, o nosso corpo, ele tem um relógio interno. Nossa mente, ela tem um relógio interno, né? O nosso cérebro, no caso. Quando você dorme e acorda em horários muito diferentes todo dia, você acaba desregulando esse relógio interno, né? Então, assim, você pode desregular esse relógio interno que a gente tem. Você pode ver que quando você viaja ou quando acontece alguma coisa, não sei, precisa ir para um hospital, muda tudo, né? O seu corpo, ele logo já é impactado por isso. Então, acaba desregulando esse relógio biológico, né? Então, assim, quero te falar aqui a respeito de horário, né? Quando você acorda, se você acorda e fica num ambiente escuro ou não recebe luz solar no corpo, a tua mente não entende ali que amanheceu o dia, porque não recebeu a luz solar, né? Até mesmo o sol em si, e isso atrapalha o seu corpo a entender que é dia, é hora de se movimentar, é hora de agir, né? Então, o ideal é que quando você acorda, você vai, se expõe ali à luz natural do dia, mas está chovendo, não posso ir lá fora. Ok, abre a janela e deixa a luz do dia, né, ter contato com o teu corpo, com a tua pele, com o teu olho, para que o seu corpo entenda que amanheceu, né? Amanheceu, vamos produzir tudo que tem que produzir, né? O cérebro vai fazer isso e você vai fazer a sua rotina, né? Então, acordou, se expõe à luz do dia. Isso vai te ajudar muito na hora de você dormir, né? Então, esse é o primeiro passo para você ajustar esse relógio aí, né? A questão das alimentações, né? Café da manhã, almoço, tem um horário certo para almoçar. Não ficar variando de horário. E também a hora ali para quem janta, né? Jantar naquele horário correto, e para quem lancha, ter o horário certo. Não tomar café à noite, não comer muitas coisas que tenham muito açúcar, né? Chocolate, tudo, energético, tudo isso aí vai desregular o seu sono, né? E aí, 2 horas antes de dormir, você já faz sua última alimentação, isso vai ajudar muito, porque você come, espera 2 horas, depois dorme. Essas 2 horas é a hora da digestão. Então, você não comer e dormir, você vai comer, ao mesmo tempo que você vai descansar e dormir, seu intestino está funcionando, seu estômago. Então, isso não é legal. Então, ter esse espaço aí entre comer e depois dormir. Questão de estímulo, né, de luz, de tudo isso. Essas luzes brancas que a gente usa hoje em dia,
elas atrapalham bastante o cérebro da gente a produzir a melatonina, né, que é o hormônio aí do sono. Então, quando for à noite, comece a ligar a abajur na sua casa. Não ligue ali a lâmpada do que você está no cômodo, liga a lâmpada do cômodo do lado, né? Porque você já vai ficar naquela meia luz. Então, como já está no final do dia, o seu corpo já está cansado, você mostrando que já o ambiente está ficando escuro, você já vai começar a se induzir para o sono. Ficando já mais no escuro, você vai produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. E o nosso corpo já produz isso, tá? Então, 1 hora antes de dormir, não usar celular, deixa o celular de lado, tá? E, e já vai diminuindo todos esses estímulos aí que você pode antes de dormir, pelo menos 1 hora antes de dormir, né? Tem gente que dorme com o celular na mão e exausto, cansou de ver o celular e já apaga. Então, isso você não tem um sono de qualidade, né? E para você dormir bem, você tem que acordar bem. O sono, a hora de dormir, o sono começa quando você acorda. Porque se você acorda e ajusta o relógio, de noite você vai estar com sono. Agora, se você acorda, sei lá, 9 da manhã, 8 da manhã e fica até 11 horas só com luz de teto normal, seu corpo não entendeu que amanheceu, enfim, seu relógio vai desregular e você vai ter dificuldade para dormir. Então, já vou deixar essas dicas aí, tá? Café, né, que é estimulante. Café, o interessante é você tomar ele até às 15 horas. Depois de 15 horas, o café já atrapalha teu sono. Imagina aí 12 horas de ação do café na sua corrente sanguínea, 12 horas. E imagina 6 horas de ação. Então, 6 horas é metade da ação dele. Imagina aí que depois das 6 horas, o café já perdeu mais da metade da potência dele. Se você toma um café 15 horas, então, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Se eu tomo café até as 15 horas, quando for 9 horas, ele está com a metade da ação e a partir daí ele não vai me atrapalhar a dormir. Então, essa é uma dica muito importante, né? Tome café até as 3 horas, para que não atrapalhe o seu sono, né? Tá. E aí, falando a respeito do que acontece quando o seu sono está ruim, né? Quando não está desregulado. A gente tem algo chamado amígdala cerebral. Ela fica aqui dentro bem no centro da cabeça, né? E quando a gente está com sono desregulado, ela pode estar muito ativa, né? Porque você não está bem, você está muito ansioso. Aí você fica com ela ativa e você vai ficar ansioso porque ela está ativa, então ela está preparada para alguma coisa que pode acontecer de ruim. Então, você vai ficar, pode ter aí ansiedade durante o dia, você pode ficar muito irritado, né, quando você dorme ruim, quando você tem uma noite de sono ruim. Você pode ficar muito impulsivo, uma pessoa impulsiva, o que que ela faz? Come muita coisa que não é para comer, come demais, toma decisões talvez erradas pela impulsividade, às vezes pode ficar muito irritado e fica menos racional. Então a pessoa ela racionaliza menos. Quem racionaliza menos costuma tomar muitas decisões na emoção e quando você toma decisões na emoção, a chance de dar errado é grande. Então, um sono desregulado, olha o tanto de coisa que pode afetar, né? São coisas simples, mas talvez você me ouvindo aqui, você já tenha se visto em alguma dessas questões que eu falei, né? Então, uma noite mal dormida, ela aumenta o cortisol no sangue, que é o hormônio do estresse, né? Então, a noite mal dormida, ela aumenta esse cortisol na corrente sanguínea. Então, o sono, ele não é luxo, o sono ele é um regulador emocional natural. Olha a importância do sono. Ele regula, né, as suas emoções. Então, assim, já passei várias dicas aqui, né, para vocês, e vocês seguindo aí essas dicas, né, vocês vão dormir bem, e quem dorme bem pensa melhor, age melhor. Quando você pensa melhor, você reage melhor às questões que tem no seu dia a dia, e quando você reage melhor, a sua vida emocional melhora. Então, veja bem, você fazendo tudo isso, a vida emocional ela vai melhorar, né?
Vamos passar agora para água e alimentação, né? Seu cérebro, ele é físico, ele é algo palpável, físico, né? Então, ele depende de água. O cérebro da gente tem muita água, né? Não a água que a gente bebe, mas muito líquido, né? Então, é, ele vai depender da água que a gente bebe, ele vai depender dos nutrientes e do equilíbrio químico de todo o corpo, né? E um corpo desidratado, ou seja, um corpo com pouca água, né? Ele vai ser um corpo cansado, você pode ter dor de cabeça, porque quando está desidratado, a primeira coisa que dói é a cabeça, né? Você pode ficar irritado por causa disso e ter dificuldade de se concentrar. Então, se você tem dificuldade de se concentrar no dia, seu dia não é produtivo, né? Então, às vezes, a pessoa acha que está ansiosa, né? Só que ela pode estar desidratada, falta de água no organismo. Ela vai ter dificuldade de concentração, irritação, dor de cabeça, cansaço. Ela pode achar que isso é ansiedade e isso pode ser uma desidratação. Então, entra na internet, tem umas calculadoras lá que você coloca, eu não sei se é o seu peso, é a sua idade, ou é a idade, a altura, eu não lembro bem, mas você coloca seus dados lá e ele vai te dar a quantidade exata de água que você precisa tomar no dia. Acho que é baseado no peso. Você coloca lá, calculadora de água, né? Ele vai te mostrar lá. Então, você pode calcular e tomar aquela quantidade de água, se hidratar bem, né? Então, veja bem, olha a importância do sono e olha a importância da água. E eu poderia ficar aqui falando muito mais do que eu falei a respeito de importância de sono e de água. Só estou falando de alguns pontos, tá? Então, vamos falar de alimentação, né? Eu não sou nutricionista, mas eu posso falar aqui para você que o excesso de açúcar, excesso de coisas gordurosas e alimentos ali muito processados aumenta a inflamação do corpo, né? E um corpo inflamado, ele influencia o nosso humor. Um corpo que não está bem nutrido, ele vai influenciar diretamente no nosso humor, na nossa emoção, né? E aí eu não digo uma dieta que você vai restringir tudo isso, não é isso. Eu estou falando de você ter consciência e se alimentar com consciência, né? Tenho certeza que você tem um mínimo de informação para se alimentar, então use esse mínimo de informação e vai fazendo. Ah, João, eu não tenho muita noção. Procure um nutricionista, que ele vai te passar uma dieta, e aí sim você vai conseguir se alimentar bem, né? Então temos aí o profissional que vai te ajudar na questão da alimentação, né? E o que você coloca no corpo influencia no que você sente. Então, o que você come vai influenciar também nas suas emoções, né? E aí agora a gente vai para atividade física. Então, o corpo ele foi feito para movimentar. Um corpo parado, um corpo sedentário não é um corpo saudável, né? Esse movimento que desde uma caminhada até natação, academia, corrida, dança, enfim, o movimento do corpo ele vai liberar endorfina, dopamina e serotonina. São neurotransmissores ligados ao bem-estar. Então, ele vai liberar isso na mente e vai trazer um bem-estar. E vai trazer saúde, né? Então, assim, você não precisa virar um atleta, né? Não precisa disso tudo. Mas você precisa sair da imobilidade. Você precisa sair do sedentarismo, né? Então, cuidar aí, principalmente de ter pernas fortes, né? Já que a locomoção é algo muito importante e quem nos faz locomover são as nossas pernas, né? Então, para que a gente não precise depender de ninguém lá no futuro, né? De alguém ficar carregando a gente para um lugar para o outro, vamos cuidar dos nossos membros inferiores, das pernas, né? Então, pode ser uma caminhada, você pode fazer, cada um de vocês sabe o limite. Então, vocês podem fazer uma caminhada, um alongamento, academia, dança. Então, assim, pode ser qualquer atividade que você movimente o seu corpo. E até mesmo eu quero falar aqui algo de algo importante. A pessoa que é sedentária e está com ansiedade desregulada, a ansiedade desregulada vai descarregar aí cortisol e adrenalina na corrente sanguínea, e é isso que faz o corpo ficar com aquele monte de sintoma que a ansiedade traz. Se você faz atividade regularmente,
quando você está fazendo o esforço da atividade física, você está jogando cortisol e adrenalina para você correr, para você malhar, para você fazer sua atividade. Então, uma vez que você gasta essa cortisol e adrenalina, que é o que a ansiedade também usa, você gasta isso, você entende comigo que o reservatório fica com pouco hormônio desse? Então, a pessoa que faz exercício, ela tende a ter menos ansiedade também. Então, é importante para essas questões, né? Além de liberar também, ó, dopamina, serotonina, endorfina, são, né, algo no cérebro, né? Bom, então o movimento ele descarrega a tensão acumulada, né? Então, todas essas atividades que eu falei, elas descarregam essa tensão. E a ansiedade, ela é uma energia acumulada no corpo. Olha que interessante, né? Então, quando você movimenta o corpo, você regula o seu sistema nervoso. Tá. E agora eu vou para a rotina. A rotina eu costumo chamar muito de agenda, né? Eu falo agenda porque eu trabalho com agendamentos, né? Mas quando eu falo em agenda, o que que eu quero dizer? Que se você tem uma rotina, que é a mesma coisa de agenda, né? Agendas são cumprir horários e horários marcados. A rotina também, você tem horários marcados para fazer tudo o que você quer. Então, quando a sua rotina é totalmente desorganizada, o cérebro entra em estado constante de alerta. Ou seja, se eu não sei o que que eu vou fazer no meu dia a dia, eu fico ansioso. Porque, primeiro, vai virar uma bagunça o dia a dia, né? As tarefas do meu dia a dia, eu não sei o que que eu vou fazer, não sei o que que eu vou fazer, não sei que hora que eu vou fazer. Então, várias tarefas vão ficar urgentes, e se elas ficarem urgentes, vai mexer com minha emoção. Isso pode virar uma pressão, eu posso me pressionar para fazer tudo isso, né? Então, posso começar também a procrastinar, que é adiar tarefas, então vira uma bagunça, né? E vai mexer muito com as minhas emoções. Então, se você tem a hora de levantar, a hora de tomar o café da manhã, a hora de você trabalhar, de fazer sua tarefa, uma hora de almoçar, à tarde, o que que você vai fazer, à noite, a hora de você dar uma descansada, a hora de você ficar um pouco no celular, depois a hora de dormir. Todo, Se você regula toda a tua rotina, você vai trazer mais clareza para o teu cérebro, você vai trazer mais tranquilidade, mais equilíbrio. Não tem por que você ficar agoniada ou com demandas atrasadas, né? Se você está tudo organizado. A organização, ela evita até você procrastinar, que é evitar fazer o que precisa fazer. Então, a organização da rotina é muito bom. Até mesmo a rotina para tomar água, tá? Sei lá, de hora em hora você estipula lá a quantidade de água, isso é muito bom, tá? Então, a organização, ela vai diminuir o estresse, né? E quando você planeja minimamente o seu dia a dia, você reduz a incerteza. Porque se você planejou o seu dia, você sabe o que você vai fazer, né? Você reduz também a sua ansiedade, né? E aumenta a sensação de controle. Claro, pode acontecer alguma coisa que saia do teu controle no dia a dia, mas se você já tem essa organização, qualquer imprevisto que acontecer, você vai resolver ele e vai tocar a tua vida. Agora, imagina, tudo uma bagunça no seu dia a dia e ainda acontece um imprevisto, né? Vira uma bola de neve. Então, assim, é muito importante você ter essa rotina. Nem que seja na tua mente, os horários já fixados, as tarefas, ou então você pega aplicativos de celular ou do Google, tem um Google Agenda, eu gosto muito de usar ele, então de hora em hora você vai estipulando o que você vai fazer. A consulta que você tem que ir, o compromisso que você tem que fazer, tem que pagar a conta, tem que estudar, tem que ligar para não sei quem, dá para você ir pontuando isso. Até num papel, num bloquinho de anotação, né? Então, o cérebro, ele ama previsibilidade. Então, o cérebro da gente, ele ama saber o que vai acontecer amanhã, semana que vem. Ou então, quando você acorda, quando você já sabe o que você vai fazer, o cérebro da gente gosta disso, né? Então, proporcionar isso para o cérebro vai ajudar muito nas questões emocionais, né? E quando você organiza a sua rotina, você não vira o robô, né? Quando você organiza a sua rotina, você traz mais tranquilidade para tudo. Não é que você vai virar um robô, não é isso.
Não é essa a ideia, né? Isso aí é diminuir o caos interno, né? Então, agora, eu encerro essa parte aqui, né? E eu quero te explicar algo muito importante aqui como terapeuta, né? O racional, que é essa parte nossa que analisa, que critica, essa parte que você está me ouvindo agora, você está me vendo agora, você está me analisando, me criticando, você está se identificando com as questões que eu estou falando, né? Então, você está usando agora o racional, né? E falando do racional, ele entende o que precisa ser feito. O nosso racional, a nossa mente racional, ela entende o que a gente precisa fazer. Mas a mente emocional, que é o subconsciente, ela responde ao que a gente já está acostumado a fazer e ao ambiente, né? Então, se o seu corpo está cansado, inflamado, desregulado e sobrecarregado, o seu subconsciente ele vai entrar no modo aí de sobrevivência. Quando eu falo de subconsciente, é a sua parte emocional. É a que domina suas ações, é o emocional, tá? Então, assim, e quando você está nesse modo de sobrevivência, deixando as suas emoções te levar, né? Você reage mais às questões, você se irrita mais, você se sente mais inseguro e fica aí mais ansioso ou ansiosa, né? Então, muitas das vezes o seu racional fala: segunda-feira eu vou começar a caminhada, vou começar a dieta e vou fazer isso, isso e isso. Seu racional. Aí você faz segunda, terça. Na quarta-feira, você começa a fazer tudo igual estava fazendo antes. Porque esse aprendizado, ele não está no racional, ele está no emocional. Então, por isso que as pessoas começam a fazer um planejamento e param e voltam a fazer o que fazia antes. Porque o emocional é que comanda a gente, a mente emocional. E se no seu emocional está programado para executar coisas que não são boas, disfuncionais, você vai executar exatamente aquilo. Então, só saber o que precisa fazer não vai resolver o problema. Você precisa fazer aí um bom processo terapêutico, reprogramar a sua mente para você fazer aquilo que você quer. E tudo isso exige esforço, né? Comprometimento. Na terapia você consegue fazer isso, né? E com conhecimento, igual vocês estão tendo aqui também. Bom, então, quando você faz aí o básico bem feito, né, você envia uma mensagem silenciosa para o seu cérebro dizendo: está tudo sob controle. E isso diminui essa ameaça interna, né? Então, talvez você esteja buscando grandes respostas emocionais, né? E buscando aí uma frase ou um conselho, uma dica que vai mudar toda a tua vida, mas não é por aí. Talvez o seu próximo avanço seja no básico bem feito. Talvez você precise só fazer isso que eu falei, para que muita coisa melhore na sua vida, né? Então, dormir melhor, beber mais água, comer com mais consciência, se movimentar mais, né, que é a atividade física, e organizar a sua rotina. Estou falando de coisas básicas, do dia a dia. Não estou falando que você tem que fazer uma coisa assim, impossível, algo que, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu estou falando de coisas básicas mesmo, o nome já diz, né? Só que também eu quero lembrar que você fazer isso que eu estou falando não vai substituir a terapia. Isso vai ajustar o teu corpo e vai trazer um bom funcionamento para a mente. Mas traumas, depressão e todas essas questões que você aí que está me vendo pode ter, isso aí precisa de processo terapêutico. Tudo isso que eu falei vai fortalecer você para você é, estar mais preparado para fazer a terapia, e aí essa força do corpo, com as técnicas que o profissional aplicar em você, né, que é a terapia, aí sim, juntando os dois, você vai ter um resultado muito bom. Então, o que eu falei não substitui terapia, tá? E terapia também não substitui o que eu falei. São duas coisas completamente diferentes. São atitudes que eu vou tomar para cuidar do meu corpo, e aqui é a terapia, é o que eu vou tratar na minha mente, né? Os meus atendimentos eu sempre começo levando a pessoa a olhar muito para essa base, né? Porque não existe um emocional forte com um corpo que está deixado de lado, né? Eu até falo muito ali para os meus clientes, quando eles vêm até a mim, né?
que eu falo a respeito de exames, né? Como estão os exames de sangue desse cliente. Lembrando que eu não sou médico, tá? Mas eu sempre pergunto, qual foi a última vez que você fez um hemograma completo? Quando foi que você fez um exame de sangue, né, de urina, de fezes? Qual foi a última vez que você fez? Como é que estavam as taxas? Colesterol, né, ali, açúcar no sangue, como é que está tudo isso? É importante a pessoa fazer pelo menos uma vez ao ano, ou de 6 em 6 meses, depende muito de como ela enxerga tudo isso. Mas é muito importante saber como está também. O exame de sangue, ele revela muita coisa, né? Eu sou formado em radiologia, né? Embora eu não atue. Então, com o meu conhecimento de radiologia, de tecnólogo de radiologia, eu entendo da questão da área da saúde. Então, eu entendo muito bem como é bom você estar com os níveis de açúcar ok no sangue, os colesterol LDL, HDL, está minimamente ali regulados, né? E é muito importante fazer um exame de sangue e ver como você está por dentro, né? O exame de sangue, ele revela bastante coisa. Falando em exame de sangue também, existem alguns fatores que podem influenciar diretamente no nosso humor, né? Vamos lá. Os hormônios TSH, que são os hormônios da tireoide, né? É importante que você faça, quando você pedir exames de sangue, você possa analisar essa parte. Os hormônios da tireoide, se ela estiver desregulada, né? Primeiro, você vai precisar de suplementar o que está muito alto ou muito baixo. O exame de sangue vai te dizer isso. O seu médico vai receitar lá o que precisa ser suplementado. E se tiver desregulado, você pode ter pensamentos de morte, você pode ter cansaço, angústia, desânimo, e esses hormônios da TSH desregulados pode ter sintomas muito parecidos com o da depressão, né? Então, quando eu vou conversar com o meu cliente, quando ele chega para mim para ser atendido, eu sempre pergunto: já fez exames aí para ver como está a tireoide? Exames também de vitamina D. Quando a vitamina D está muito baixa, você pode ter sintomas de depressão também. Então, assim, a gente tem que olhar para essa parte também. Vitamina B12 também. Se qualquer um desses três estiver desregulado, estiver em baixa, você vai ter sintomas muito parecidos com sintomas de depressão, né? Então, veja bem, a gente tem que olhar para a mente, mas nem tudo é da mente. Nem tudo é um desregular ali dos pensamentos e dos sentimentos, né? Muitas das vezes, o nosso corpo tem um desequilíbrio, a qual eu preciso procurar um médico para que ele me avalie, me passe um exame de sangue, eu faço esse exame. Se tiver desregulado, ele vai passar o que eu preciso tomar, entende? E aí eu ajusto essas questões, suplemento a vitamina B12, a D, os hormônios da tireoide, enfim, faço o que precisa fazer lá com o meu médico, que ele vai cuidar de tudo isso. E aí sim, eu também vou olhar para as minhas questões emocionais, né? Então, assim, quando a pessoa vem se tratar comigo, eu não falo que tudo é emocional, não é por aí. É todo um conjunto, né? Então, eu falei de várias questões aqui e estou indo agora para a parte de exames, né? Então, assim, faça um exame de sangue, faça exame de fezes, de urina, vá até o seu médico, peça tudo isso. Se você está aqui e já faz uso de remédio, né, para tireoide, enfim, para qualquer outra parte, continue tomando seus medicamentos, cuide das suas emoções, vá fazer terapia, faça terapia, né? Cuide das questões emocionais também, porque uma vez que as suas emoções estão desreguladas, você pode ter uma baixa imunidade, dependendo da questão emocional, do que você está sentindo, pode baixar a sua imunidade, você pode, a primeira doença oportunista pode tomar conta de você, e o que era só mental, emocional, vem para o corpo, porque baixa a imunidade pode manifestar alguma coisa. Então, cuide da mente, cuide do corpo, tem
os médicos para cuidar do corpo, tem nós, terapeutas, né, para cuidar da mente, então vamos olhar para tudo isso, tá? Com consciência, com responsabilidade. Bom, eu já vou agora me despedir de você que está me assistindo aqui no YouTube, mas as pessoas que estão ao vivo comigo aqui, eu vou pedir para elas ficarem mais um pouquinho, que eu ainda vou conversar um pouquinho aqui com quem está ao vivo comigo. Então, para você que está vendo esse vídeo no YouTube, né, se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou pedir que você possa fazer algumas ações para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, ele é importante, e possa entregar para mais pessoas, né? Então, eu vou pedir para você curtir aí esse vídeo, queria que você comentasse aqui o que mais fez sentido para você, pode comentar aqui embaixo, tá bom? E se você se identificou com algo aqui também, né, nesse vídeo. E também que você possa compartilhar com alguém. De repente tem alguém que você queira que escute tudo isso aqui, pode compartilhar também. Vai ser muito bom levar essa mensagem até essas pessoas, né? E assim você está levando a minha voz adiante, né? E também se você quer aprender mais sobre saúde emocional, autoconhecimento, né? Fortalecimento da mente, se inscreva aqui nesse canal. Qualquer ação dessa que você fizer aqui no YouTube, você está me ajudando muito. Você está falando YouTube? O que ele está falando é bom, né? Então, aqui eu sempre vou estar trazendo aí reflexões profundas e aplicáveis na vida real, né? Porque a transformação, ela começa no simples, certo? Então, para você que está me acompanhando aqui no vídeo, fica aqui um grande abraço para você, tá bom? Existem mais outros vídeos aqui no canal, então assista os outros vídeos, adquira mais e mais conhecimento e clareza aí na sua vida, tá certo? Um grande abraço para você que me acompanhou até agora e estamos juntos.